Olá, eu sou a Betina, estou aqui para convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar um super like. Deus abençoe você e sua família. Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 2. A grande mudança de paradigma. Aprenda a orar com homens e mulheres do passado. Ao longo da história da Bíblia, encontramos histórias surpreendentes de oração respondidas. As escrituras são tão repletas de milagres incríveis que não espanta o fato de muitos estudiosos intelectuais modernos zombarem dela com descrença. Quando é que vimos o maná cair do céu ou encontramos um jumento falante? Quando lutamos com um anjo, vimos a ponta de um machado flutuar em um riacho ou testemunhamos a ressurreição de mortos? Desde quando os servos de Deus são levados para o céu em carruagens de fogo? Se gastarmos tempo lendo os relatos de oração encontradas na Bíblia, descobriremos um padrão maravilhoso. Quando o povo de Deus orava, quase sempre ele respondia sim. Somente algumas vezes ele dizia não. Na igreja atual, parece que Deus dizer sim é exceção, não regra. Quando Deus responde sim a uma oração, ficamos tão empolgados que repetimos o ocorrido por semanas e meses, por ser raro e especial. Se Deus respondia sim com tanta frequência na Bíblia, o que mudou para nós hoje? Grande parte do problema é que nos aproximamos da palavra de Deus com dúvida. Talvez pensemos, não podemos levar essas histórias bíblicas a sério demais, pois aconteceram nos tempos bíblicos e hoje é diferente. Deus não trabalharia da mesma forma na atualidade. Então, editemos a Bíblia e filtremos por meio de nossos pensamentos modernos. Mas Deus mudou? É claro que não. Ele não muda. Malaquias 3:6. A palavra continua a ser tão verdadeira hoje quanto na época em que esses eventos extraordinários aconteceram. Ele é o Deus que responde às orações nos tempos bíblicos e continua a fazer o mesmo hoje. A Bíblia afirma claramente que servimos a um Deus que ouve as orações. Isso deve nos dar grande confiança em oração. No entanto, com muita frequência, ainda deixamos de acreditar. E isso é o problema, pois ter confiança de que Deus realmente ouve e atende às orações é vital para o nosso sucesso espiritual hoje. Um dos meus textos preferidos está em 1 João 5:14 e 15. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Nesses versículos, encontramos uma chave para a resposta à oração. Devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Mas o que significa isso? Ao se referir a essa passagem, Ellen White escreveu: devemos pedir as coisas que Ele prometeu e tudo o que recebemos deve ser usada para fazer sua vontade. Satisfeita as condições, a promessa de resposta à oração é certa. Ao ler a Bíblia, logo é possível descobrir um padrão. Deus é amor. Ele deseja a salvação das almas. Procura estabelecimento e edificação do seu reino eterno, no qual não mais verá pecado ou tristeza. O Senhor não está interessado em mimar nossa carne ou nos fazer prosperar a fim de guardarmos a salvação para nós mesmos. Isso seria contraditório à sua natureza benevolente. Mas se orarmos de acordo com a sua vontade, para a sua glória, a fim de que a obra avance e mais pessoas sejam alcançadas, podemos orar com ousadia e confiança, mesmo diante de impossibilidades humanas. É bem simples, contudo, examinemos um pouco mais esse conceito. Um novo olhar sobre orações do tipo: seja feita a sua vontade. É comum terminarmos nossas orações com: faça-se todas as coisas de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. É assim mesmo que deve ser, pois não podemos exigir nada de Deus. Sempre devemos orar em humilde submissão à sua vontade. Que os seres humanos orem para que possam ser despidos do seu eu e possam estar em harmonia com o céu. Peçam: não se faça a minha vontade, ó Deus, mas a tua. Que as pessoas tenham em mente que os caminhos de Deus não são os seus caminhos,
nem os pensamentos dele os seus pensamentos. Será que não entendemos completamente o que Deus deseja nos ensinar por meio do convite? Ore de acordo com a minha vontade, e a minha resposta será sim? Será que seja feita a vontade de Deus tornou-se apenas um chavão que acrescentamos ao fim de nossa oração só para ficar tranquilos, caso as coisas não ocorram do jeito que esperamos? A Bíblia registra a oração de Josué quando este ordenou o sol que permanecesse imóvel. Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Josué 10:12. Não teria sido sábio terminar essa oração com: se for da tua vontade, ó Deus? Dessa maneira, ele se sentiria protegido se o sol não obedecesse. Por algum motivo, porém, o líder do povo não orou dessa maneira. Quando Josué orou pedindo que o sol ficasse parado, ele já sabia que isso estava de acordo com a vontade de Deus, pois o Senhor havia prometido vitória sobre os inimigos. A chave aqui é que ele passou um tempo significativo buscando a vontade de Deus antes de fazer o ousado pedido. Assim, em vez de se assentar em calma complacência, aguardando que o Senhor realizasse o livramento, ele arregaçou as mangas e, enquanto trabalhava, orava. Fez Josué tudo o que a energia humana podia fazer, e então, pela fé, clamou pedindo auxílio divino. O segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano. O homem que ordenou: sol, detém-se em Gibeão, e tu, ó lua, no vale de Aijalon, Josué 10:12, é o mesmo que durante hora esteve prostrado em terra em oração no acampamento de Gilgal. As pessoas de oração são pessoas de poder. Para orar com a mesma confiança ousada de Josué, precisamos conhecer a vontade de Deus. E a única maneira de conhecer a vontade de Deus é aprendendo a conhecê-lo pessoalmente por meio de sua palavra. Não se trata de fazer orações impossíveis, mas de estar enraizado nas Escrituras sobre o firme alicerce. Quer dizer que oramos alinhados à vontade de Deus em sua palavra. Ellen White nos orienta: o homem que estiver trabalhando segundo o plano de Deus orará assim: que se conheça nesse dia, por meio de meu trabalho, pela humildade sofredora que há Deus em Israel, e que sou teu servo. Que se veja que estou trabalhando, não segundo os meus próprios impulsos e sabedoria, mas de acordo com a tua palavra. Quando o homem assume essa atitude e sente que está executando o plano de Deus, e que por seu intermédio Deus está executando o seu plano, este homem está na posse do divino poder, o qual não conhece derrota. Todo poder adversário não vale mais do que a palha da ira. M. Bonds, conhecido por uma vida inspiradora de oração e por praticar aquilo que pregava, transformou em prioridade orar das 4 às 7 horas da manhã por muitos anos. Assim como a respiração é uma realidade física para nós, a oração é uma realidade para Bonds. Ele escreveu diversos livros sobre oração que a abençoaram e impactaram milhares de pessoas. Bonds afirmou: passar muito tempo com Deus é o segredo de toda a oração bem-sucedida. A oração sentida como uma força poderosa é produto indireto ou imediato do tempo longo gasto com Deus. Nossas orações curtas devem seu valor e sua eficácia às longas que a antecederam. A oração curta, para prevalecer, não pode ser feita por aquela que não prevaleceu com Deus em uma batalha poderosa de grande continuidade. A vitória de fé que Jacó obteve não teria sido conquistada sem a luta ao longo da noite inteira. O conhecimento de Deus não acontece por meio de chamadas ocasionais e inesperadas. Deus não derrama seus dons sobre aqueles que vêm e vão de maneira casual ou apressada. Muito tempo a sós com o Senhor é o segredo para conhecê-lo, para ter influência junto com Ele. Deus cede diante a persistência de uma fé que o conhece. Ele derrama seus mais ricos presentes sobre aqueles que expressam desejo e apreço por esses dons, por meio da constância, bem como do fervor de sua insistência. Temos nós confiança ousada e fé
persistente, obtidas por conhecer a Deus pessoalmente, assim como Josué e outros? É esse o padrão de nossa vida de oração? Se não for, devemos orar para que o Senhor nos dê mais profundidade. A grande mudança de paradigma. Um paradigma é formado pelo pressupostos, modos de pensar e métodos básicos de um grupo. Nós, adventistas, temos um paradigma relacionado à fé, ao evangelho, às doutrinas bíblicas, ao evangelismo e ao estilo de vida. E baseamos tudo isso na palavra de Deus. Mas será que nosso paradigma bíblico foi formado pela cultura em que vivemos hoje? Perdemos muito do poder que os cristãos de eras passadas experimentaram. Isso porque nosso paradigma se afastou do fundamento bíblico para a dúvida e o ceticismo propagado por grande parte da sociedade moderna. Logo, para que nossa vida e o nosso ministério mudem para melhor, necessitamos desesperadamente de uma grande mudança de paradigma em nossa caminhada e fé espiritual. Já definiram insanidade como continuar a fazer a mesma coisa esperando receber resultados diferentes. Se queremos ver resultados diferentes, se queremos ver os reinos deste mundo abalados, assim como nos dias de Pentecostes, se queremos ver que a chuva serôdia inunde nossa vida e nosso ministério, se queremos ver o evangelho pregado em todo o mundo, algo precisa mudar nossa maneira de viver e ministrar. Para que possamos chegar ao lar, esse algo somos nós mesmos, nossa forma de viver e de orar. A igreja moderna reconhece que algo precisa mudar. No entanto, nem todas as mudanças que ela defende são apoiadas pela palavra de Deus. As respostas das quais necessitamos desesperadamente não estão nas últimas grandes técnicas de invocação, ou em programas, ou em algum tipo novo de oração mística. Não, as respostas das quais precisamos estão nos exemplos de homens e mulheres do passado. A Bíblia diz, assim diz o Senhor: ponde-vos às margens no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e acharei descanso para a vossa alma. Jeremias 6,16. Apenas começamos a descobrir o que tornava tão poderoso as orações do povo de Deus durante os tempos bíblicos. Continuaremos a estudar esse assunto nos próximos capítulos, mas vamos preparar aqui hoje, ajoelhando-nos a fim de pedir a Deus que nos dê um novo paradigma de oração, o paradigma dele. Vamos pedir que ele nos transforme em homens e mulheres de fé e que orem com ousadia e confiança de acordo com a vontade dele, porque dedicamos tempo para aprendê-lo qual é. Oremos para que os reinos sejam abalados pela glória do Senhor. Não importa se somos guerreiros experientes de oração ou se somos apenas beber na fé, que todos nós ousemos pedir mais.